Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Estamos hoje concluindo uma semana de intenso mergulho no Salmo 23. Essa que é a porção mais conhecida, mais lida de toda a Bíblia e particularmente eu estou muito grato em Deus pelas coisas que Deus comunicou ao meu coração nessa semana de mergulho no Salmo 23 e também por tantos testemunhos preciosos, testemunhos fortes que eu tenho recebido através de acontecimentos que se destravam a partir do nosso devocional, que é uma plataforma onde com certeza Deus fala a muitos corações. Eu desejo que você entenda que toda honra e toda glória é exclusivamente a Deus. E esse Deus atua em nossas vidas conforme a disponibilidade do nosso coração. Não é que Deus precisa de algo, Deus não precisa de nada, Deus pode tudo, mas a disponibilidade do nosso coração diz respeito a abrir espaço dentro de nós para recebermos o que Deus já preparou para nós, não é verdade? Então esse que é um texto tão conhecido, eu nunca contei quantas vezes eu li o Salmo 23, mas certamente muitas e muitas, provavelmente você também. Mas olha como é precioso, mais uma vez nós refletimos nele e Deus fala no profundo do nosso coração coisas que estamos vivendo hoje, atualmente, ou coisas que são perenes, que vão servir para todos os dias, independente das circunstâncias. Então abre comigo aí sua Bíblia em Salmo 23, hoje vamos ler o último versículo, que é o versículo 6, dando a conclusão desse salmo. E eu já te convido a se inscrever aqui no canal, não repara a cara de sono não, a lerdeza hoje. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante, até mesmo para você que tem dificuldade com a constância. O sininho vai te ajudar muito nisso, porque clicando nele, o YouTube avisa sempre que o nosso devocional for começar. E também deixa um like nesse vídeo, que é tão importante, não apenas para eu saber o teu feedback, mas também para o YouTube recomendar essa transmissão para outras pessoas. Aproveitando que hoje é a finalização dessa nossa série, eu vou ler o Salmo inteiro e então nós nos debruçaremos sobre o verso 6, ok? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu só mudar a versão aqui, gente, já que nessa semana eu estive lendo na Almeida Corrigida Fiel, só para manter mesmo, não tem problema nenhum não, só para a gente manter a mesma leitura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vou repetir mais uma vez, apenas o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em algumas versões está escrito: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante pensar que o conceito de eternidade na Bíblia está relacionado a um tempo muito duradouro, né? Um tempo de muitos anos, um tempo incontável, por assim dizer. Então, por isso que em algumas traduções está escrito: estarei na casa do Senhor eternamente. Em outras está escrito: estarei na casa do Senhor por longos dias. Eu faço essa ressalva porque quem lê a expressão longos dias acha que uma hora a pessoa vai sair da casa, né? Eu vou ficar por uma temporada de tempo aqui. Temporada de tempo é ótimo. Vou ficar por uma temporada de longa duração e depois eu vou sair. Não, a expressão é a mesma, apenas a tradução para o português que altera, mas o senso é de eternidade, sim. E é interessante, gente, uma coisa bem preciosa sobre a bondade e a misericórdia do Senhor
é que são duas coisas da parte de Deus que não tem como nós caminharmos sem elas. Não tem, impossível. Eu acho impossível você caminhar na vida e se dar bem sem a bondade e sem a misericórdia do Senhor. Todo mundo que é um grande ícone numa área, que venceu, que fez história, você vai reparar a vida daquela pessoa, provavelmente ela tem uma quantidade de talento acima do normal. Né? Vamos pegar aqui um jogador de futebol, um cantor que se destaca. Ele tem alguma qualidade técnica acima do normal. Ele conduz a bola bem, ele chuta bem, dribla bem. Ou um cantor, ele pode ter uma voz bonita, ou ter uma qualidade na composição, na produção musical, alguma coisa um pouco acima da média. Essa pessoa também tem, provavelmente, a maioria, tá? Sei que não é todo mundo, mas a maioria tem bons contatos, né? A vida vai apresentando eles a bons contatos. Às vezes o cara é um bom cantor, mas nenhum produtor viu. Já um outro cara posta um vídeo na internet, um produtor viu e resolve investir na pessoa, a pessoa estoura no cenário nacional e internacional. Então tem muito a ver com isso. Quantos colegas que eu tenho que sempre jogaram bola muito bem desde criança. Eu pensava, poxa, fulano vai ser profissional, mas infelizmente, por uma questão ou outra, ele não conseguiu. Mas sabe uma coisa que eu percebo que sempre esteve presente na vida de alguém de sucesso? É um fator que nós costumamos chamar de sorte. Você diz assim, rapaz, fulano, dessa vez ele deu sorte. Dessa vez ele escapou por um triz. Dessa vez quase que não vai, mas foi. E nós costumamos chamar isso de sorte. Mas tem até uma canção, né? Eu esqueci agora quem é o cantor, mas tem uma canção que fala assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu concordo com isso. É claro, algumas coisas são... a gente pode dizer assim, isso é um acaso, é algo irrelevante. Mas outras coisas, nós olhamos para a história de alguém e dizemos assim, se isso aqui, esse pequeno detalhe, tivesse sido de outra forma, tudo seria diferente. Eu tenho um amigo que ele sofreu, há vários anos atrás, essa história, ele sofreu um assalto, ele estava com a namorada no carro, e no momento em que ele sofreu um assalto, o bandido baleou ele a queima-roupa. E ele ficou com a bala alojada no corpo, e até hoje tem a bala alojada no corpo, e quando os médicos foram atendê-lo, o médico falou assim, olha, só tem um lugar onde essa bala consegue ficar no seu corpo, é exatamente onde ela está. Se ela tivesse 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para o outro, você estaria ou morto, eu nem estaria conversando com você aqui, ou você estaria tetraplégico, se não me falha a memória. A bala ficou alojada aqui um pouco na região do pescoço. Eu não entendo muito isso aí não, gente. Questão de biologia, anatomia humana não é meu forte não. Mas teve essa questão. E até hoje, né, ele tem que conviver ali com a bala no corpo, ele não pode nem retirar. Se tentar retirar a bala, o risco dele ficar tetraplégico é muito grande. Então são esses detalhes que a gente olha e pensa assim, olha, 1 centímetro para um lado para o outro poderia ceifar a vida do meu amigo ou trazê-lo complicações motoras muito graves, né? Então, note como tem questões em que a gente vê nitidamente a mão de Deus sobre a história de alguém. Toda pessoa de sucesso, e quando eu falo pessoa de sucesso, tem a ver com ser bem-sucedido, não necessariamente famoso. Você não precisa ser famoso. Ser bem-sucedido, dar certo na vida. Toda pessoa que deu certo na vida, ela tem ali as digitais da mão de Deus na história dela. E essas digitais muitas vezes se traduzem com bondade e misericórdia. Eu acho lindo, gente, que Charles Spurgeon, ele que é considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon diz que a bondade e a misericórdia são como duas irmãs gêmeas. Ele fala esse termo, é interessante. Bondade e misericórdia são duas irmãs gêmeas. Porque a bondade, ela atende às nossas necessidades. A bondade de Deus, ela supre as nossas necessidades. E a misericórdia, ela destrói os nossos pecados. Interessante pensar nisso, né? A bondade tem um aspecto da graça. O que é graça? A gente poderia falar 10 horas aqui no seminário só sobre a graça. Mas uma tradução simplória do que é graça, a graça tem a ver com um favor imerecido. Aqui no Brasil, nós temos no Código Penal, na legislação brasileira, o conceito de a concessão da graça.
uma autoridade pode conceder graça a um condenado, de modo que ele merece estar condenado, mas recebe ali um favor, de ter a sua liberdade restabelecida por uma autoridade. Então, a graça, ela nos dá uma condição que não merecemos. E a graça, ela é um caminho muito mais seguro para andar do que o nosso mérito. Nós vivemos uma sociedade muito pautada no mérito. E assim, eu não quero, gente, desmerecer todo o discurso de mérito, porque o mérito, ele nos ensina muitas lições sobre esforço. Eu acho que nós deveríamos focar mais nisso, sociedade do esforço. Porque olhando para o mérito, nós aprimoramos o nosso esforço. Mas é preciso desenvolver uma consciência de que o nosso esforço, ele não é suficiente. Entendeu? O nosso esforço, ele não é suficiente. Você pode ter uma vida corretíssima, se alimentar bem, fazer atividade física, ter bons hábitos, boas leituras, boas amizades. De repente você está no trânsito, andando corretamente no trânsito, mas alguém infringiu uma lei de trânsito, vai lá e acontece um acidente e tira a sua vida. Olha só. Você não tem controle. Na verdade, nós não temos controle sobre quase nada na vida. É por isso que o nosso esforço, claro, é benéfico, é uma bênção, nós temos que nos esforçar, mas o nosso esforço não é uma garantia segura. A melhor garantia é a graça de Deus, que se revela a nós em forma de bondade. Eu posso olhar para a minha história aqui, se eu parar para pensar um minutinho em tantos acontecimentos da minha história, eu vejo a mão de Deus sendo bondosa comigo. E bondade e misericórdia, embora não sejam a mesma coisa, elas têm um efeito muito parecido na nossa vida. Graça é receber o que não se merece. Graça é receber o que não se merece. Misericórdia é não receber o que merece. Então você é digno de uma punição, mas por alguém ter misericórdia de você, você não recebe uma punição que merecia. Então isso também é um ato de bondade, de certa forma. Então bondade, por isso que o Charles Spurgeon fala isso, né? Bondade e misericórdia, elas duas são como irmãs gêmeas. E a bondade, ela atende às nossas necessidades, e a misericórdia, ela destrói os nossos pecados. Agora é interessante que no mundo antigo, no mundo onde Davi escreveu este salmo, bondade e misericórdia, olha como ele fala o texto. Deixa eu voltar aqui no texto. Versículo 6, ele fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. No mundo antigo era muito comum que um anfitrião, e falamos sobre o anfitrião ontem, tá? Toda a meditação em Salmo 23 está aqui salva no canal. E o versículo 5, Davi fala de um anfitrião. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E ele fala, certamente que a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque o anfitrião, quando recebia um hóspede no tempo antigo, ele disponibilizava os seus servos para ajudar aquele hóspede em todas as suas necessidades. E quando o hóspede saía da casa do anfitrião e saía da cidade do anfitrião, e as cidades naquela época, elas eram fortificadas, elas tinham muralhas. Não é como hoje. Eu estou aqui em Salvador, não tem a muralha de Salvador, né? Que separa onde é que começa Salvador, onde é que termina. Não tem o centímetro exato de onde começa a cidade. Mas a minha casa, por exemplo, ela tem muros. É difícil alguém morar numa casa que não tenha muros aqui no Brasil. Então pega o muro da sua casa e traduz isso para a cidade. As cidades tinham muros. Porque dentro do muro estava protegido. Fora do muro já era terra de ninguém e haviam muitos assaltantes, vadios, animais perigosos, no qual esse viajante estaria correndo perigo. Então era costume do anfitrião disponibilizar 2 servos dele para acompanhar o hóspede não apenas até a saída da casa, mas um pouco de tempo a mais fora da cidade, sabe? Sabe quando você vai se despedir de alguém está saindo da sua casa, aí você fala, vou te levar até ali a esquina para ninguém mexer com você, para não ter nenhum problema aqui com você, o pessoal saber que você está comigo, que você é da minha área. Então basicamente é isso. Então quando Davi fala essa questão, ele está utilizando exatamente essa figura. É como se Deus estivesse dizendo para Davi,
eu vou disponibilizar a minha bondade e a minha misericórdia para você caminhar em segurança e ninguém mexer com você. Dessa mesma forma, eu quero profetizar sobre a sua vida. Abra o seu coração nesse momento para receber. Deus está enviando a bondade dele e a misericórdia dele para te proteger por onde você andar. Inclusive, eu sinto no meu coração aqui, é uma impressão que eu tenho no meu espírito. Isso não é comum de eu comunicar, mas eu sinto de Deus aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que está me assistindo agora que passou nos últimos dias por um livramento de morte. Se tem alguém que passou nos últimos dias aqui por um livramento de morte. Eu não sei se a pessoa está assistindo na hora da transmissão, está assistindo depois, se quer se manifestar, se não quer, mas Deus manda você se lembrar desse momento agora. Quem te livrou foi a bondade e a misericórdia do Senhor. Então Deus, ele envia esses atributos. É claro que essa é uma frase poética de Davi, né? Não tem um anjo, meu nome, eu sou o anjo bondade, eu sou o anjo misericórdia. Não tem isso. São atributos. E Davi poeticamente traz a figura desses servos protetores do anfitrião que protegiam o hóspede para que o hóspede caminhasse com segurança. Se nós tivermos humildade no coração e clareza de espírito, nós vamos reconhecer que sem a bondade e a misericórdia do Senhor, nós nem teríamos chegado vivos aqui. Se você for olhar a tua história, o teu testemunho, o teu passado, vai ter pelo menos uma ocasião. E se você for honesto, vai ter várias ocasiões. Você vai reconhecer, rapaz, se não fosse a mão de Deus ali, eu não estava nem vivo. Entende? Então, essa observação do passado, por que eu agora chamo a atenção do teu passado? O passado é um negócio interessante, porque você não pode ficar preso nele. Mas se você tiver sabedoria, o passado é um grande professor. Entende? Então eu quero fazer você retroceder ao passado, não para ficar preso nele, mas para entender que o mesmo Deus que já te guardou lá atrás, ele está te guardando agora e vai te guardar lá na frente. Agora tem um detalhe interessante que fecha esse salmo. Davi fala assim, ó, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, em outras versões, para sempre ou eternamente, como eu ensinei aqui no início da nossa transmissão. Então, note que a proteção de Deus não é para viver uma vida do jeito que eu quero, entende? Fala assim, não, Deus vai me proteger, mas eu estou traindo minha mulher, eu estou roubando o meu sócio, eu estou desejando o mal ao próximo, sabe? Eu estou bagunçando. Aí não dá. Aí não dá. Por quê? A proteção de Deus não é que ela está restrita. Eu creio que Deus protege, sim, pessoas em determinados momentos quando ela está fora da presença de Deus. Tiago, como é que você prova isso? Simples, olhe para a sua vida. Quantas vezes Deus já te livrou quando você merecia ir para o inferno? Né? Quantas vezes Deus já te livrou quando você estava distante dos caminhos dele? Entende? Estou falando isso. Então Deus guarda, claro, pessoas que estão distantes do caminho com certeza absoluta. Senão não daria nem tempo dessas pessoas serem salvas. Mas, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas são melhores desfrutadas quando nós estamos na presença de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas são melhores desfrutadas, você desfruta delas com mais qualidade quando você está na presença do Senhor. Então vamos colocar como exemplo, para a gente fechar o nosso devocional, que você fosse uma pessoa briguenta. Pessoa briguenta, arruma confusão em todo lugar. E aí você começa a olhar a sua história e fala, rapaz, eu era problemático, eu brigava com A, com B, com C. E naquele dia, graças a Deus, Deus me livrou. Fulano tentou me dar uma facada, um tiro, e não conseguiu. E era para eu ter morrido na mão de fulano, e graças a Deus alguma coisa aconteceu que na hora, enfim, cheguei aqui e estou vivo. Ou seja, a bondade e a misericórdia do Senhor te livrou. Só que é muito melhor você agora mudar o estilo de vida. Se você era uma pessoa briguenta, confusenta, problemática, então melhor agora é viver em paz com as pessoas, entende? É muito melhor, gente, você ter amigos, viver em paz, viver em harmonia, ter uma calmaria, uma tranquilidade. Você deixou de... Eu conheço algumas pessoas que eram problemáticas e Deus transformou. É impressionante, é uma das transformações mais radicais, mas que mais chocam, né? São essas das pessoas que eram problemáticas, briguentas, e depois Jesus transforma, a pessoa vira uma seda, rapaz, uma tranquilidade, é um negócio incrível, uma delícia, até ver a pessoa vivendo assim, uma delícia. Você consegue ver o contraste bem claro,
Porque essa pessoa não apenas está agora recebendo a bondade e a misericórdia, mas ela está habitando na casa do Senhor. Entende? O meu convite para você, observe, eu já profetizei sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar, mas você precisa parar de aprontar. É como um pai que livra o filho de uma emboscada, que livra o filho, sei lá, de uma dívida. O filho está com a dívida com um agiota, um cigano. Aí o pai fala que, olha, eu vou livrar a sua vida, vou pagar a sua dívida, mas você tem que se ajustar aí, sua vida financeira. Você não pode entrar em outras dívidas, entende? Então é como um pai que vai lá e salva, mas ele convida o filho para uma mudança de mente, para uma mudança de vida. Então essa é a chave que fecha o Salmo 23. Não é apenas receber a bondade e a misericórdia, porque isso todo mundo quer, eu sei. Mas Deus também traz um convite para nós habitarmos na casa dele. E habitar na casa do Senhor, para quem está do lado de fora, soa como prejuízo. Você fala assim, que nada, Thiago, carnaval chegando aí, a vida, tô curtindo a vida adoidado, o bicho vai pegar, você acha que eu vou virar crente, rapaz? Você acha que eu vou servir a Deus? Você acha que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer? Porque a pessoa olha o servir a Deus como prejuízo. Mas quando você começa a viver e a caminhar numa vida com Deus, é impressionante como a sua percepção muda e você enxerga o quanto estava perdendo tempo. Eu conheço algumas pessoas que fizeram aliança com Jesus já na terceira idade. Por assim dizer, né? Por assim dizer, na terceira idade. E aí essas pessoas falam assim, Thiago, se eu soubesse que caminhar com Jesus era tão bom, eu teria entregue minha vida para ele muito antes. Incrível isso, sabe? Porque essa pessoa, quando ela mudou de vida, ela teve a visão transformada e ela percebeu que não estava perdendo as coisas ao caminhar por Jesus. Na verdade, ela estava ganhando. Então ela consegue desfrutar muito mais da bondade e da misericórdia do Senhor quando ela anda nos caminhos do Senhor. Por isso que Davi fala, eu habitarei na casa do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, fechando essa série, agradecendo por você estar aqui conosco. Semana que vem, segunda-feira, segunda a sexta, 7h30 da manhã, estamos firmes aqui. Mas eu confesso que essa semana foi especial, meditando no Salmo 23, e eu quero terminar fazendo esse convite para você habitar na casa do Senhor, para você dizer, a partir de hoje eu quero caminhar com Cristo. Quero mudar de vida, eu quero viver debaixo da proteção do Senhor e debaixo dos mandamentos do Senhor, debaixo do estilo de vida que Deus preparou para mim. Eu quero viver a história que Deus escreveu para mim. Então esse é o convite final do Salmo 23 para você e eu quero orar contigo nesse momento. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por esse tempo, te agradeço por essa semana de reflexões, te agradeço por tua palavra que é tão profunda, que é tão marcante. Eu oro para que o teu Santo Espírito mexa dentro de nós, conforme a sua vontade. Faz as tuas transformações, Senhor, em nós. Nós não apenas recebemos a tua bondade, a tua misericórdia, mas te pedimos, nos ensina a habitar na tua casa por longos dias. Nos ensina a habitar na tua vontade para sempre. Eu estendo essa oração a todos os que estão aqui agora, orando comigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante para que essa transmissão chegue para mais pessoas. Se você se lembrou de alguém enquanto assistia esse vídeo, manda o link para essa pessoa como um presente para ela. Mas eu quero que antes de sair dessa transmissão, você deixe um comentário aqui de como essa palavra falou contigo, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Aliás, um post-scriptum aqui, um PS. Todos os sábados nós não temos devocional, mas eu tenho sempre colocado um vídeo aos sábados. Então, para você que deseja, vou colocar sempre no mesmo horário dos devocionais, 7h30 da manhã, para facilitar. Às vezes tem pessoas, né? Poxa, eu queria o devocional no sábado também. Não vai ter necessariamente a transmissão, mas tem sempre uma pregação que eu deixo aqui no canal para quem quiser assistir nos dias de sábado também. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.